Milionário fica surpreso ao descobrir que mendiga negra pode lhe dar gêmeos em reviravolta. Lucas caminhava pelas ruas movimentadas da metrópole, cercado por arranha-céus que refletiam o brilho do sol, mas também a solidão que o consumia. Ele era um milionário, mas a riqueza não o protegia da sensação de vazio. A cidade pulsava em contraste, misturando a opulência de mansões luxuosas com a miséria intensa de quem vivia nas calçadas. E ali, em meio ao caos, ele se sentia invisível. Foi durante uma dessas caminhadas, perdido em seus próprios pensamentos, que seu olhar se cruzou com o de Nia. Nia era como uma visão que se destacava em meio à rotina acelerada. A pele radiante, cabelos cacheados que pareciam dançar ao vento. Ela sentava-se sobre um cartaz que pedia ajuda, mas não era apenas a beleza que a tornava única. Havia algo de místico em seus olhos, um brilho que parecia carregar sabedoria antiga. Lucas hesitou, mas foi irresistível. Ele se aproximou, atraído por uma força. A verdadeira ajuda não é apenas trocar dinheiro por compaixão. É entender quem realmente somos. Lucas franziu a testa, intrigado. Ele decidiu sentar-se ao seu lado, e ali um laço começou a se formar. Os dias passaram, e Lucas a visitava sempre. Suas conversas eram profundas, cheias de histórias de vida, sonhos e principalmente do que significava amar em um mundo que separa tanto. Mas havia algo a mais. Nia revelou a Lucas que, segundo uma antiga lenda, as mulheres de sua linhagem tinham um dom raro, a capacidade de gerar gêmeos com uma conexão especial. A ideia soou surreal, mas a forma como ela falava o fazia questionar tudo. A amizade se transformou em algo mais. Lucas via em Nia o que nunca encontrara em sua vida de luxo, autenticidade e amor verdadeiro. Mas o peso dos olhares da sociedade o importunava. O que os outros iriam pensar? Aquelas vozes invisíveis pareciam gritar na sua cabeça: ela é uma mendiga. E se a história de Nia estivesse ligada a um destino-som? O medo o tornava hesitante, enquanto o desejo de construir uma família o puxava. Então, uma bomba caiu. Nia estava grávida. A revelação trouxe alegria e um pavor avassalador. Gêmeos! O que isso significava? A vida de Lucas virou de cabeça para baixo. Ele sabia que sua família nunca aceitaria Nia. O jantar em família, onde tudo deveria ser perfeito, se tornaria um campo de batalha de escolhas dolorosas. Mas o que ninguém esperava era que uma conexão secreta entre as duas famílias, perdida nas páginas empoeiradas da história, poderia mudar tudo. Corações disparados e mentes confusas. O que fazer quando o que se tem em jogo é a felicidade e a aceitação em um mundo que insiste em mantê-los separados? Lucas olhou para Nia, seu coração dividido entre o amor e o medo, sabendo que o próximo passo determinaria seu futuro. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhou para Nia, seu coração dividido em 1000 pedaços. O brilho no olhar dela, misturado ao medo que começava a se formar no peito dele, criava uma tensão palpável. Eu não sei como vou lidar com isso, murmurou, passando a mão pelos cabelos. A verdade era que a possibilidade de ser pai o enchia de alegria.
Mas o peso do que a sociedade pensaria o deixava paralisado, e então tudo virou. Naquela noite, enquanto estavam sentados em um banco no par. Lucas, tenho algo mais a te contar. Sua voz tremia. Ele a olhou, sentindo o coração acelerar. Sobre os gêmeos? Ele perguntou, a ansiedade crescendo. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar, como um rasgo no silêncio da noite. Socorro! Alguém, por favor! Era a voz de uma mulher, e Nia se levantou abruptamente. Lucas a seguiu, ambos correndo na direção do som. Quando chegaram a uma esquina movimentada, viram um homem empurrando uma mulher com força. Desgraçada! Você não tem o que eu quero! Ele parecia descontrolado. O caos tomou conta. Outros começaram a parar, alguns pegando o celular para filmar, outros apenas olhando. Lucas sentiu a adrenalina subir. Nia se adiantou, gritando para o homem parar. Deixa em paz! As palavras soaram como um eco de bravura e desespero. Imediatamente, o homem virou-se para Nia. Quem você pensa que é? Sem pensar, ele avançou, e uma onda de pavor atravessou Lucas. Ele tomou um passo à frente, gritando, não a toque! Mas, no momento em que se aproximou, o homem sacou uma faca. O tempo pareceu parar. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. Lucas se lançou na frente de Nia. O corte cortou o ar antes de cravar na pele dele. Um calafrio gelado percorreu sua espinha e a dor explodiu em seu lado. Ele olhou para Nia, seus olhos arregalados, a boca aberta em um silêncio que gritou mais do que qualquer coisa. O mundo ao redor se transformou em uma colcha de retalhos de gritos e caos. Quase instantaneamente a polícia chegou, sirenes cortando a noite, e o homem foi contido. Mas o mundo de Lucas parecia quebrado em pedaços. Ele caiu no chão, a sensação de fraqueza dominando, enquanto Nia se agachava ao seu lado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, não! Por favor! Ela pressionou a mão contra o ferimento, mas a dor era intensa. Ele sentia a vida escapando lentamente. E naquele instante, antes que tudo escurecesse, Nia olhou nos olhos dele com uma intensidade quase sobrenatural. Eu não sou apenas uma mendiga. Ela sussurrou, a voz como um fio de esperança. Na verdade, eu sou a última de uma linhagem mágica. Os gêmeos, eles não são apenas crianças, eles têm um papel a cumprir. As palavras a seguir foram tragicamente abafadas pela escuridão que começava a preencher a visão de Lucas. Ele tentou entender, mas tudo parecia tão distante, como um sonho escapando pelas mãos. As sirenes soavam, mas a única coisa que ele pôde sentir foi o calor das lágrimas de Nia e o frio da realidade que o rodeava. Despertar no hospital foi um choque. Rodrigo, seu melhor amigo, estava ao seu lado, pálido e preocupado. Você tá bem? O que aconteceu? Mas a única pergunta que Lucas queria fazer era sobre Nia. E quando ele finalmente conseguiu, a resposta que recebeu foi devastadora. Nia desapareceu. Ninguém sabe onde ela está. A angústia tomou conta dele. O que isso significava para os gêmeos? Para eles? Para o amor que ele descobrira de uma maneira tão inesperada? E se o que ela disse fosse verdade? Ele fechou os olhos, a confusão e o medo se misturando em uma tempestade no seu interior. Como se seu mundo não pudesse ser mais complicado, uma enfermeira entrou no quarto com um olhar sério. Senhor, você precisa ver isso. E em mãos, ela segurava um envelope. É para você. Chegou logo após o incidente. Ele encarou, apreensivo. O que poderia haver naquela carta? A resposta que ele buscava? Um segredo guardado? E no fundo, a percepção de uma verdade escondida, que talvez mudasse tudo. O coração batia acelerado ao abrir o envelope, enquanto uma nova onda de incerteza e expectativa o envolvia.
O que Nia iria revelar agora? Lucas segurou o envelope em suas mãos tremendo. As palavras de Nia ecoavam em sua mente, misturadas a uma sensação de desespero. O que ela tinha a revelar? Ele abriu o envelope com cuidado, o coração acelerado, e retirou uma folha de papel despretensiosa. A escrita era elegante, mas a mensagem gelou seu sangue. Lucas, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais com você. Não sei como explicar, mas o que eu sou e o que estou gerando não é o que parece. Não confie em ninguém. Há coisas que você ainda não sabe sobre nós, sobre mim e sobre o que está por vir. Ele leu e relia, cada palavra pesada como uma âncora em seu coração. O quê? O que ela queria dizer? Não confie em ninguém? A ansiedade tomou conta dele. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo de muito errado. Algo que não conseguia compreender. Lucas, Rodrigo chamou, interrompendo seu turbilhão de pensamentos. Você deve se concentrar na sua recuperação. Foi um ataque brutal. Mas ele não podia. Algo dentro dele estava em chamas, e a dor física era insignificante em comparação com o que sentia. Rodrigo, e a Nia? Onde ela está? Por que ela sumiu? O desespero na voz de Lucas era palpável, uma mistura de medo e amor que o consumia. Ela deixou uma carta. E o que está escrito aqui? Não faz sentido. A expressão de Rodrigo escureceu como se uma sombra tivesse passado por ele. O que quer que seja, você deve estar seguro. Não sabemos quem estava atrás daquele homem. Precisamos encontrar Nia. A urgência na voz de seu amigo era evidente, mas havia um subtexto de preocupação que Lucas não conseguiu desviar. O olhar preocupado de Rodrigo foi imediatamente cortado por um grito vindo da porta do hospital. Alguém, por favor, existe um problema sério. A enfermeira que entrara na sala tinha o rosto pálido, o olhar aterrorizado. O prédio está em alerta. Um terrorista entrou aqui e há uma multidão assustada. Precisamos evacuar. Desespero. O tipo de desespero que Lucas nunca imaginou sentir. O hospital, com suas paredes limpas e a falsa sensação de segurança, estava se transformando em um campo de batalha. Rodrigo, o que vamos fazer? O pensamento de Nia atravessou sua mente, e sua conexão com ela parecia mais forte que nunca. Vamos, Lucas! Temos que sair daqui! Rodrigo puxou Lucas, e eles começaram a correr. O caos que o cercava era um labirinto de gritos, sirenes e o som pesado de passos apressados. Mas o que foi mais chocante foi o que encontraram ao virar a esquina. Um grupo de pessoas estava cercando um homem, gritando que ele tinha algo com Nia. Lucas parou em seco e seu coração disparou. O que aconteceu? O que ele sabe? Alguém gritou. Ele está com o bebê que Nia estava esperando. O mundo girou. O que isso queria dizer? Como alguém tinha um bebê de Nia? O que você disse? Lucas caminhou em direção à multidão, a adrenalina aumentando. Ela não é quem você pensa, cara. Ele estava com ela na rua e disse que o filho dela não é só um bebê, mas tem sangue da realeza. Ele menciona algo sobre o futuro do mundo e uma profecia. O homem estava ansioso, a voz trêmula. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele olhou para Rodrigo, cujos olhos também estavam arregalados, apavorados. Realeza? Profecia? O que isso significa? Antes que alguém pudesse responder, uma sirene uivou mais alto, e a multidão começou a se dispersar. O homem foi levado por seguranças, mas não antes de gritar. Proteger o bebê! Ele é a chave para tudo! Lucas sentiu um nó se formar na garganta. A carta de Nia, a luta no parque, tudo agora fazia sentido de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Que mais ele não sabia? E como isso poderia mudar tudo entre eles? Ele olhou para o lugar onde Nia deveria estar, um vazio onde antes havia amor e esperança.
A incerteza se instalava. Rodrigo, o que vamos fazer agora? E com a voz embargada, porém determinada, Lucas sentiu uma chama crescer dentro dele. Ele precisava encontrá-la. Precisava proteger Nia e descobrir a verdade. Não importava o preço. Mas enquanto pensava nisso, uma pergunta o assombrava. E se Nia não fosse apenas a mulher que ele amava, mas também a guardiã de um destino que ele nunca quisera carregar? Lucas olhou para Rodrigo. Seu coração estava acelerado. A tensão no ar era palpável e a situação parecia mais louca a cada segundo. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse falar qualquer coisa, o som de passos apressados se aproximou novamente. Eles se viraram e viram a enfermeira, a mesma que havia entrado antes, com o olhar aterrorizado. "Vocês não fazem ideia do que está acontecendo!" Ela gritou, a voz embargada. "A situação ficou ainda pior. Aquele homem que você viu, ele não é quem parece. Ele é um agente secreto. E há uma organização atrás dele que quer o bebê de Nia." O mundo de Lucas desabou. Organização? Bebê? O que essa história tinha a ver com Nia? Era como se alguém tivesse puxado o tapete sob seus pés. Os fragmentos do que ele tinha segurança estavam se dissipando como fumaça. Mas o que isso significa? O que está acontecendo com Nia? E o bebê? A enfermeira hesitou, tentando recuperar a compostura. Eles acreditam que Nia está envolvida em algo maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Algo que diz respeito à segurança nacional. As palavras retumbaram na mente de Lucas. Ele olhou para Rodrigo, a confusão visível em seu rosto. Isso não pode ser real. Nia não é uma criminosa ou algo do tipo. Eu sei, mas isso é o que estão dizendo. O homem era apenas um peão, mas atrás dele há pessoas poderosas, Lucas. Pessoas que não vão parar até encontrá-la. E a criança? A urgência da situação era insuportável. Lucas estava paralisado, mas uma necessidade feroz de agir tomou conta dele. Nós precisamos encontrá-la. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Não é simples assim, Rodrigo advertiu. Se essa organização realmente estiver atrás dela, correremos um grande risco. Precisamos de um plano sólido. Enquanto discutiam, o caos no hospital parecia aumentar. Sirenes cortando o silêncio, gritos de pânico ecoando pelos corredores. O clima estava carregado de desespero. Então, uma série de explosões. Os vidros tremeram e, em um instante, tudo mudou. A porta da sala de espera voou para os lados e, no meio do pó e das luzes piscando, uma figura entrou. Era um homem, coberto com uma máscara e roupas escuras. "Todos fiquem onde estão", ele gritou, a voz carregada de autoridade. A cena cortou a respiração de todos. Lucas sentiu o medo subir pela espinha, enquanto o homem avançava, seus olhos fixos na enfermeira. "Onde está o bebê? Onde está Nia?" A sala ficou em silêncio, uma tensão sufocante. Rodrigo puxou Lucas para trás, mas ele não podia desviar o olhar. A enfermeira gaguejou, tentando encontrar palavras, mas o homem não esperou. "Se você não me disser agora, as consequências serão desastrosas." Lucas sentiu a adrenalina disparar. "Como você sabe da Nia?" "Não importa o que você acha que sabe", o homem disse, o olhar frio como hielo. "Ela é parte de algo que vai além da sua compreensão. Aquela criança não é só um bebê, é a chave. E você vai se arrepender de ter se envolvido com ela." Lucas sentiu um nó na garganta. O que ele realmente sabia sobre Nia? O que ela havia escondido? Antes que pudesse responder, o homem fez um movimento rápido, puxando uma faca do seu casaco e apontando para a enfermeira, que começou a chorar.
Não faça isso! Lucas gritou, o desespero dominando, mas foi tarde demais. O homem, em um movimento rápido, lançou a faca na direção da enfermeira. Um grito ecoou pela sala e tudo pareceu congelar. Numa fração de segundo, o que antes era um hospital seguro se transformou em um campo de batalha. E em meio ao caos, Lucas viu algo que fez seu coração parar. A enfermeira caiu, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, viu uma luz brilhante sair de seu corpo. Era como se alguma energia mística estivesse sendo liberada. O homem mascarado recuou, assustado, e Lucas teve um momento de revelação. Nia, o que você fez com ela? O que é este bebê? E aí um grito atravessou a sala, e Lucas não sabia mais em quem confiar. O que estava acontecendo? Que segredos mais estavam enterrados? Em meio ao pânico, a única coisa que ele sabia era que a busca por Nia e a verdade sobre esse bebê se tornaram uma urgência desesperadora. E, no fundo, ele tinha certeza de que isso ainda estava longe de acabar. Lucas estava em choque, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo. A figura mascarada, firme em sua autoridade, pairava como uma sombra sobre ele e Rodrigo. O que estava acontecendo? Não pode ser verdade. Nia nunca faria mal a ninguém. As palavras saíram da boca de Lucas como um grito desesperado. Queria acreditar que tudo aquilo era um grande mal-entendido. Mas a expressão do homem dizia o contrário. Ele se aproximou, os olhos ocultos sob a máscara e a lâmina em punho. O pânico se instalou na sala, e os olhares dos outros se voltaram para ele. A enfermeira caída, o caos se desenrolando e uma cena que parecia tirada de um filme. Então, em meio à tensão, um barulho ensurdecedor surgiu do lado de fora. E em seguida, a porta da sala foi arremessada para trás com um estrondo, revelando um grupo de pessoas armadas. A intensidade da cena cresceu quando uma delas gritou: "Estamos atrás dela!" Onde está Nia? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Nia, o que você sabe sobre a Nia? A voz dele tremeu. A confusão era tanta que ele teve que se firmar no suporte da cama. Você não entende? Nia é a chave para tudo isso. Não a deixe escapar. Um dos homens que entraram estava em um estado de pânico visível. Esse tom desesperado despertou algo em Lucas. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? Associados a Nia? Vulnerabilidade e terror misturaram-se na mente dele. Ela não é uma criminosa, Rodrigo gritou. Mas a situação já estava fora de controle. O homem mascarado olhou para os outros, sua atitude implacável. Se não disserem onde Nia está, não hesitarei em agir. Nesse momento, a enfermeira se levantou com dificuldade, apoiando-se na mesa. Seu olhar estava vazio, a expressão dela lentamente se transformando. Você precisa entender. Nia não está apenas grávida. O que ela carrega pode mudar tudo. Está dentro dela e você precisa protegê-la. As palavras dela soaram como um aviso, mas antes que alguém pudesse processar, uma luz intensa irrompeu da barriga da enfermeira, como um feixe de energia crua. Todos na sala foram jogados para trás. O homem mascarado caiu com a força da explosão, e a luz crescia, envolvendo tudo em um brilho ofuscante. Lucas sentiu calor ao seu redor, e uma sensação de que a realidade estava se desdobrando em camadas. Quando tudo se acalmou, uma presença estava ali. Nia, parasita, como se tivesse surgido do próprio espaço. Sua forma irradiava um brilho, e seus olhos estavam fixos em Lucas. Lucas, você precisa acreditar em mim. O bebê, ele não é só nosso, ele aporta para uma verdade muito maior. O choque a fez hesitar. Lucas encarava Nia, confuso e perdido. Mas como você pode?
Ele sentia o peso da situação, a dor de tudo o que estava acontecendo. O que você realmente é? Ela olhou nos olhos dele e Lucas percebeu algo ali que nunca esperou ver. Não era apenas amor. Era uma história antiga, tecida com segredos e destino. Funcione, por favor, acredite. O homem que estava no chão se levantou, agora meio atordoado, e disparou. Ela está mentindo! Nós sabemos a verdade sobre esse bebê. É o que todos estão atrás. Ele não é um simples bebê. É parte de uma profecia que pode derrubar reinos. O suplício daquela revelação despedaçou a compreensão de Lucas. O que ele realmente conhecia sobre Nia? Sobre o que ela poderia fazer? O que estava escondido dentro dela? No instante seguinte, tudo virou caos. O homem mascarado, agora recuperando-se, agarrou a enfermeira com força. Se você não parar, eu não vou hesitar em acabar com você. O medo tomou conta. Ele a tinha como refém, e Lucas se viu em um impasse moral. Enquanto a tensão aumentava, a sala transformou-se em um campo de batalha, repleto de vozes em confronto e os ecos de desespero. E quando Lucas olhou para Nia novamente, o que ele sentiu não era mais amor, era apenas desespero. E a certeza de que a verdade estava muito mais além do que ele poderia imaginar. O que mais Nia havia escondido? E como isso afetaria o futuro deles? Tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a se desfazer em fumaça. E novas perguntas surgiam como tempestades. Lucas estava em choque, o medo pulsando em suas veias. A presença de Nia ao seu lado brilhava com uma intensidade quase sobrenatural. Mas a tensão crescente entre o homem mascarado e os outros instigava uma tempestade de incertezas. O que você realmente é, Nia? Ele mal conseguiu sussurrar, a dúvida se misturando à urgência. Eu sou a última de uma linhagem de protetores, Nia respondeu, seus olhos brilhando de um jeito que fez Lucas sentir que algo muito maior estava em jogo. O bebê que estou esperando, ele não é apenas uma criança. Ele carrega um poder, um legado que pode mudar tudo. Antes que ele pudesse processar, o homem mascarado se reergueu. Com um movimento rápido, ele apontou a faca para Nia, a ameaça palpável no ar. Você não vai sair daqui com essa criança. Ou você vai me dizer onde ela está, ou eu arrisco tudo. Sua voz era fria, quase inumana. Foi então que uma explosão irrompeu do teto do hospital. As luzes começaram a piscar e o chão tremeu sob os pés de todos. A janela se estilhaçou, fragmentos de vidro caindo como chuva mortal. O caos enlouqueceu a sala. Pessoas gritando, correndo para onde podiam. Lucas sentiu a adrenalina disparar e, em um ato instintivo, puxou Nia para mais perto. Mas uma sombra passou rapidamente. Ele percebeu que não era apenas o homem mascarado. Era um grupo, mais de uma dúzia de figuras encapuzadas, avançando pela sala. Eles estão atrás dela! Peguem a criança! Um deles gritou. A urgência em sua voz era palpável. Tira ela de perto! Rodrigo gritou, tentando manter a calma. Precisamos sair! Mas Lucas não podia se mover. O olhar dele estava fixo em Nia. E então, numa fração de segundos, o homem mascarado olhou para o grupo e gritou. Esperem! Não deixem que ela fuja! Um momento de hesitação se seguiu. E foi o suficiente para que a sala se enchesse de pessoas apavoradas. Uma confusão caótica. Nia olhou para Lucas, os olhos dela refletindo uma dor profunda, um desespero. Eu não sou quem você pensa que sou, Lucas. Eu fui treinada para proteger, mas ao mesmo tempo sou um alvo. Uma profecia me segue. E você está no meio disso tudo. Você precisa correr. E com isso, ela se virou. Mas o momento de tensão estourou.
um dos encapuzados disparou uma arma, e o som ressoou como um trovão. Lucas se jogou na frente de Nia, mas a bala não atingiu. Uma das figuras encapuzadas a desviou. O rosto do atirador estava visivelmente chocado. "O que você fez?" perguntou. "Fiz o que era certo", respondeu a figura intacta, e Lucas percebeu que era uma mulher, com um brilho familiar no olhar. "Eu sou sua irmã." O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. O que ela estava dizendo? Ele não tinha ideia de que tinha uma irmã. O choque o atravessou como um raio, cada palavra dela retumbando na sua mente. Nia também ficou chocada. "Você tem que entender, Lucas. A linhagem é mais importante do que você imagina. E uma escolha cruel vai ser feita." A mulher continuou, suas palavras fervilhando no ar, enquanto todos ao redor se moviam erraticamente, tentando entender o que estava acontecendo. "Escolha? Que escolha?" Lucas balançou a cabeça, inseguro sobre o que estava em jogo. Até então, ele havia lutado por amor e verdade, mas agora o que ele mais temia era se perder em uma realidade que parecia cada vez mais estranha. Se o bebê não for protegido, o que está por vir será um desastre. A mulher falou. Mas nesse momento, o homem mascarado gritou para o grupo: "Pegue-os!" O olhar de Nia era desesperado, uma conexão intensa entre eles. "Lucas, não!" E ela tinha algo a dizer, mas a tumulto crescia ao redor. Ouvindo os gritos e o caos, Lucas percebeu que o único objetivo que restava era proteger Nia e esse bebê misterioso. Não importava o preço a pagar. E enquanto as sombras da realidade dançavam ao redor deles, ele sentiu que as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. O que mais Nia e sua irmã estavam escondendo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e Lucas só tinha uma certeza. O futuro deles dependia das decisões que tomariam agora, em meio ao caos. Lucas estava em choque, o medo pulsando em suas veias. A presença de Nia ao seu lado brilhava com uma intensidade quase sobrenatural, mas a tensão crescente entre o homem mascarado e os outros instigava uma tempestade de incertezas. "O que você realmente é, Nia?" Ele mal conseguiu sussurrar, a dúvida se misturando à urgência. Eu sou a última de uma linhagem de protetores", Nia respondeu, seus olhos brilhando, de um jeito que fez Lu. "Ele não é apenas uma criança. Ele carrega um poder, um legado que pode mudar tudo." Antes que ele pudesse processar, o homem mascarado se reergueu. Com um movimento rápido, ele apontou a faca para Nia, a ameaça palpável no ar. "Você não vai sair daqui com essa criança. Ou você vai me dizer onde ela tá, ou eu arrisco tudo." Sua voz era fria, quase inumana. E então, em meio ao caos, tudo mudou. Uma luz ofuscante explodiu quando um novo grupo irrompeu pela porta, vestindo roupas pretas e máscaras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todo o ambiente se transformou em um campo de batalha. "Nia, vá! Rápido!" gritou uma das novas figuras. E Lucas ficou paralisado. "Quem são eles?" grunhiu Rodrigo, puxando Lucas para trás. "São eles, os que estão atrás do bebê." O homem mascarado gritou, olhando com terror. Seus olhos revelavam um medo genuíno, que Lucas nunca pensou ver. A sala estava tingida de caos. As novas figuras pareciam estar em uma missão. "Pegue a criança!" um deles gritou, enquanto os outros se lançavam sobre o homem mascarado, agarrando-o com força. Lucas teve um instante, uma fração de segundo, para olhar para Nia. "Está tudo bem?" ele perguntou, ainda sem entender. Mas a resposta dele foi o que chocou o mundo ao seu redor. "Lucas, o bebê é meu, mas o que ele representa não é só meu." Nia gritou, e as palavras dela queimaram como uma vela acesa em uma noite escura. "Você não sabe quem eu sou realmente, ou o que vou fazer." E aí, enquanto todos se debatiam, ela ergueu a palma da mão, e uma luz azul intensa irrompeu dela, envolvendo a sala.
Lucas sentiu um frio na espinha. A energia gerada pela luz não era do mundo dele. Ela não era só uma mulher como ele pensou. Os outros começaram a recuar. O homem mascarado paralisou em total choque. O ambiente se transformou em um espetáculo de escuridão e luz, criando um espaço surreal. Nia, quem você realmente é? O coração de Lucas disparava. O que você está fazendo? Ele tentava entender, mas as palavras escapavam dele. Eu sou a guardiã dos que vêm. O conceito que todos estão atrás é real, mas não daquele jeito. As palavras dela atravessaram Lucas como uma lança, a verdade batendo com uma força difícil de ignorar. Se ele queria saber, ali estava a chance perfeita. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou a tensão. Não, você não pode fazer isso! Um dos homens que invadiram a sala se mobilizou, e o grito que ecoou de sua boca vazou em um desespero sem fim. Então, de repente, caiu de joelhos, e ao fazer isso, uma espiral de revirações começou. Você vai arruinar tudo! A profecia não deve ser cumprida! As reações foram instantâneas. A sala se avolumou em sentimentos diversos. Medo, raiva, confusão. Tudo se tornou um turbilhão. O homem mascarado, agora se levantando, gritou. É verdade, Nia. Você não pode deixar que ele nasça. O que ele traz pode mudar tudo. E Lucas, tomado pela dor e pela urgência, finalmente compreendeu. Não era apenas sobre amor ou sobre um bebê. Era sobre um poder além de tudo o que poderia imaginar. E a nação, as pessoas, tudo o que conhecia, tudo estava em jogo. Mas no clímax do conflito, uma figura familiar surgiu. A irmã de Lucas, que ele nunca soubera que existia, também se posicionou. Lucas, o bebê é a chave. Se não o protegermos, o que está por vir vai acabar com todos nós. A verdade é que neste mundo, você é o escolhido. O choque fez Lucas balançar. Como assim? O que mais ele não sabia? Os laços de sangue estavam mais entrelaçados do que ele podia imaginar. Tudo se revirava em sua mente. E a única certeza que tinha era que o futuro estava se moldando diante dele. Crises de identidade, de família, de poder. Tudo agora fazia parte de um quebra-cabeça que ele nunca quis jogar. E nessa epifania devastadora, ele se viu no centro de um destino mais escuro do que tivera coragem de aceitar. O que estava por vir, ninguém poderia prever. E com a mente borbulhando em turbulência, a única coisa que lhe restava era uma pergunta. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para proteger quem amava? Lucas estava paralisado. Seu coração batia descontrolado. As revelações se acumulavam, cada uma mais impactante que a anterior. Ele olhou para Nia, buscando uma explicação, mas a sala estava em chamas de tensão. A irmã que ele nunca soubera que tinha, agora se firmava como um símbolo de tudo o que ele não entendia. E quando a luz azul começou a brilhar, Lucas soube que a verdade estava prestes a surgir. Nia, o que você quer dizer com ser a guardiã? E qual é o papel desse bebê? Ele estava quase gritando, a frustração e o medo se misturando. As pessoas ao redor pareciam congeladas, como se o tempo tivesse parado. Mas a luz que emanava de Nia não cessava, iluminando a sala como um farol em meio à escuridão. Você precisa entender, Lucas, ela falou, a voz firme. O bebê, ele não é apenas uma criança. Ele é a chave para parar o que vem aí. A profecia não é só sobre poder, é sobre amor. Mas agora, o homem mascarado, que até então estava em choque, recuperou-se e disparou em direção a Nia, tentando pegar a faca que tinha deixado cair. Você não pode deixá-los pegar! Ele gritou, com uma mistura de desespero e raiva. Mas antes que pudesse chegar perto, a irmã de Lucas deu um passo à frente, empunhando uma arma. Se você tentar tocar nela, eu atiro! A sala estava em um impasse. Cada segundo parecia mais longo que o anterior.
De repente, um grito cortou o ar. Não! O que você fez? Um dos encapuzados, aquele que havia se ajoelhado, estava agora em pé, os olhos arregalados. Por que você se voltou contra nós? Você não entende? O bebê, ele precisa ser protegido. Se virou para Lucas, seus olhos suplicantes. Você não pode deixar que isso aconteça. Que aconteça? Lucas perguntou, agora completamente confuso. Ele sentia o nó na garganta. As peças começaram a se encaixar, mas era tudo tão arriscado. A incerteza estava no ar, a eletricidade do desconhecido. Foi nesse momento que tudo se transformou. Um som indescritível ecoou, e a sala começou a vibrar. Era como se o chão estivesse se partindo, e as luzes começaram a piscar. Saiam, agora! Nia gritou. A urgência nas palavras dela foi ofuscada pela explosão de luz que estava por vir. E então aconteceu. Uma figura emergiu daquela luz resplandecente. Era uma mulher, com uma beleza sobrenatural, que parecia desprender energia pura. Eu sou a verdadeira guardiã, Nia. Você falhou ao proteger o que deveria. A mulher apontou para Nia, e Lucas soube que algo estava errado. O ar ficou pesado. Nia, ela está aqui para você! Lucas gritou, mas as palavras mal atravessaram o caos. Luz e sombras dançavam no ambiente, e a intensidade do momento era insuportável. O efeito da presença da mulher iluminava o medo em todos. O homem mascarado estava prestes a avançar novamente, mas a mulher ergueu a mão. Você está se tornando uma ameaça, Nia. O único jeito de proteger o que está por vir é sacrificá-lo. Um silêncio mortal pairou sobre todos. O que ela acabara de dizer? O que exatamente estava em jogo? Os olhares trocaram-se e Lucas sentiu o medo como uma onda avassaladora. Ele olhou para Nia e o desespero dela era palpável. Não! Não pode ser! Eu não posso! Nia respondeu, a voz tremendo. Fuja, Lucas! Ela gritou, a voz cheia de um desespero que cortou sua alma. Mas antes que pudesse dar um passo, a figura da mulher disparou na direção de Nia. E o mundo pareceu se desmoronar. O silêncio mais uma vez se instalou. Agora carregado de um peso inimaginável. E naquele instante, tudo transformou. Os rostos ao redor se tornaram borrões de emoção e mais uma verdade estonteante surgia. Nia não era apenas uma guardiã. Ela era a rainha perdida de uma linhagem há muito esquecida. E o que ela carregava não era só uma criança, mas o futuro de mundos. Lucas ficou em choque. O que mais ele não sabia? A sala parecia flutuar na angustiante expectativa do que aconteceria a seguir. O enigma que antes parecia tão claro, agora se transformava em um labirinto obscuro, tornando seu amor e suas ações em uma questão de sobrevivência. E assim, naquela fração de segundo, Lucas percebeu que suas escolhas não eram apenas suas. O destino deles estava entrelaçado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que fazer agora? As incertezas giravam em sua mente, enquanto ele sentia que a história estava apenas começando. Lucas estava paralisado, seu coração batia descontrolado. As revelações se acumulavam, cada uma mais impactante que a anterior. Ele olhou para Nia, buscando uma explicação. Mas a sala estava em chamas de tensão. A irmã que ele nunca soubera que tinha, agora se firmava como um símbolo de tudo o que ele não entendia. E quando a luz azul começou a brilhar, Lucas soube que a verdade estava prestes a surgir. Nia, o que você quer dizer com ser a guardiã? E qual é o papel desse bebê? Ele estava quase gritando, a frustração e o medo se misturando. As pessoas ao redor pareciam congeladas, como se o tempo tivesse parado. Mas a luz que emanava de Nia não cessava, iluminando a sala como um farol em meio à escuridão.
Você precisa entender, Lucas, ela falou, a voz firme. O bebê, ele não é apenas uma criança. Ele é a chave para parar o que vem aí. A profecia não é só sobre poder, é sobre amor. Mas agora, o homem mascarado, que até então estava em choque, recuperou-se e disparou em direção a Nia, tentando pegar a faca que tinha deixado cair. Você não pode deixar eles pegarem! Ele gritou, com uma mistura de desespero e raiva. Mas antes que pudesse chegar perto, a irmã de Lucas deu um passo à frente, empunhando uma arma. Se você tentar tocar nela, eu atiro! A sala estava em um impasse. Cada segundo parecia mais longo que o anterior. De repente, um grito cortou o ar. Não! O que você fez? Um dos encapuzados, aquele que havia se ajoelhado, estava agora em pé, os olhos arregalados. Por que você se voltou contra nós? Você não entende. O bebê, ele precisa ser protegido. Ele se virou para Lucas, seus olhos suplicantes. Você não pode deixar que isso aconteça. Deixar que o quê aconteça? Lucas perguntou, agora completamente confuso. Ele sentia um nó na garganta. As peças começaram a se encaixar, mas era tudo tão arriscado. A incerteza estava no ar, a eletricidade do desconhecido. Foi nesse momento que tudo se transformou. Uma luz indescritível explodiu dela. A sala ficou iluminada, como se o sol tivesse nascido dentro dela. Mas então, em um piscar de olhos, tudo escureceu. Um vento forte atravessou o ambiente, fazendo papéis e objetos voarem. Uma figura emergiu daquela luz. Era uma mulher, com uma beleza sobrenatural, que parecia desprender energia pura. Eu sou a verdadeira guardiã, Nia. Você falhou ao proteger o que deveria. A mulher apontou para Nia, e Lucas soube que algo estava errado. O ar ficou pesado. Nia, ela está aqui para você, Lucas gritou, mas as palavras mal atravessaram o caos. Luz e sombras dançavam no ambiente, e a intensidade do momento era insuportável. O homem mascarado estava prestes a avançar novamente, mas a mulher ergueu a mão. Você está se tornando uma ameaça, Nia. O único jeito de proteger o que está por vir é sacrificá-lo. Um silêncio mortal pairou sobre todos. O que ela acabara de dizer? O que exatamente estava em jogo? Os Eliares trocaram-se e Lucas sentiu o medo como uma onda avassaladora. Ele olhou para Nia e o desespero dela era palpável. Não, não pode ser. Eu não posso. Nia respondeu, a voz tremendo. Fuja, Lucas! Ela gritou, a voz cheia de um desespero que cortou sua alma. Mas antes que pudesse dar um passo, a figura da mulher disparou na direção de Nia. E o mundo pareceu se desmoronar. Então, o impossível aconteceu. A luz, em vez de desaparecer, intensificou-se, se transformando em uma onda pulsante que envolveu a sala inteira. Lucas sentiu seu corpo ser empurrado para trás, enquanto toda a realidade ao redor começou a se distorcer. Ele viu a imagem de sua irmã, agora com o mesmo brilho intenso nos olhos de Nia. Na verdade, elas eram idênticas. O choque foi avassalador. Como isso é possível? Lucas pensou. A ideia de que Nia e sua irmã eram a mesma pessoa começava a fazer sentido de uma maneira que ele não podia aceitar. Sou eu que sou a verdadeira filha da linhagem, disse Nia, sua voz agora ecoando como um mantra ancestral. E você, Lucas, sempre soube que havia algo diferente em mim. Ela olhou profundamente em seus olhos e uma onda de memória tomou conta dele. Crianças brincando em campo, um sorriso familiar. Não, você não pode ser! Lucas gritou, a dor se misturando à confusão. E enquanto a luz explodia, levando tudo ao seu redor, uma nova realidade começou a se formar. A figura da mulher virou-se para ele, sorrindo com uma expressão que misturava pena e desafio. Agora você precisa escolher.
O que você fará? Proteger a linhagem ou deixar que tudo se despedace? A sala começou a se desintegrar, e a única coisa que Lucas pôde sentir foi o desespero apavorante de sua escolha. O que ele realmente conhecia sobre Nia? Sobre sua própria família? O que mais ele não sabia? A escuridão se fechava ao seu redor, e no centro da luz, as respostas estavam prestes a ser reveladas. Mas no fundo, Lucas sentia que a escolha poderia custar não apenas sua vida, mas a vida de todos que ele amava. E com isso, o perigo à espreita se multiplicava diante de seus olhos. Lucas estava paralisado, seu coração batendo descontrolado. A revelação de que Nia era uma guardiã, a filha de uma linhagem de protetores, deixava seu mundo de cabeça para baixo. O som da sala, em agitação, parecia distante, como um eco abafado, enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. O homem mascarado estava prestes a atacar, mas a força da luz emanando de Nia se intensificou. Os corpos ao redor se afastavam, e suas vozes tornaram-se meros sussurros na tempestade emocional que se aproximava. Nia! Ele gritou, mas perdeu a voz no tumulto. A figura da mulher que se apresentava como a verdadeira guardiã parecia confiante. Seu olho. O bebê é a chave e precisamos protegê-lo. O desespero na voz dela ressoou como um sino, fazendo Lucas sentir uma onda de impotência. Nia olhou profundamente nos olhos de Lucas, uma conexão indescritível passando entre eles. Eu não posso deixar que isso aconteça. Lucas, você precisa confiar em mim. A luz ao redor dela pulsava como um farol, e ele se lembrou de todos os momentos que passariam juntos. O entrelaçar de suas vidas não era apenas um acaso. Ela não era apenas sua maga, ela era parte de algo maior. Você faz sacrificar seu filho? Jamais! Lucas se sentiu tomando coragem, um ardor crescendo no peito. O homem mascarado recuou, sua postura revelando uma fraqueza que Lucas nunca esperaria ver. A escolha que temos que enfrentar é a de todos nós. E nesse momento, toda a sala pareceu respirar profundamente, como se aguardasse o que estava por vir. Nia estendeu a mão. A luz azul explodindo, formando uma barreira ao redor de Lucas e dela. Precisamos trabalhar juntos. Apenas unidos poderemos deter isso. As palavras dela se misturaram às vozes dos outros. O tempo parecia congelar, aguardando a decisão deles. Lucas sabia que não poderia agir em impulsos. Não agora. Confie em mim, ele sussurrou. Uma determinação firme nas palavras. Nia acenou lentamente, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e esperança. E então, como se um novo capítulo estivesse sendo escrito diante deles, a luz repleta de poder começou a envolver a sala inteira, capturando todos que estavam ali. Enquanto as sombras se dissipavam, a mulher de energia resplandecente olhou diretamente para Lucas. Você fez sua escolha. Agora, será você quem guiará a nova geração. O clima na sala mudou. O homem mascarado, agora em desespero, tentou um último movimento. Mas uma onda de luz o atirou contra a parede. E ali no vazio que se formou, a tensão parecia esfriar, enquanto uma nova realidade começava a tomar forma. O bebê que Nia carregava era mais do que um símbolo. Era a esperança, o futuro, a chance de um recomeço. E assim, enquanto a sala se transformava, Lucas e Nia se uniram, prontos para enfrentar qualquer desafio. A energia pulsou em suas veias, e no esplendor daquela luz, eles sentiram a força do amor e da família que estavam para criar. Estamos juntos nisso, Lucas declarou, segurando a mão dela. O caos que o cercava começava a silenciar, e uma nova jornada
estava diante deles. Eles sabiam que a luta pela verdade e pela proteção do bebê seria dura, mas mais importante, eles tinham um ao outro. Mas, enquanto as luzes começaram a se apagar, Lucas ainda carregava uma dúvida. O que mais estava por vir? Quais segredos ainda estavam enterrados? Ele olhou para Nia, seus corações pulsando em uníssono. Juntos, ele sussurrou, podemos superar tudo. A história deles continuava, cheia de promessas, dúvidas e desafios. O futuro era incerto, mas uma sensação de esperança pairava no ar. E assim, a luz os engoliu, e o próximo capítulo da vida deles começou a ser escrito. E então, uma última mensagem. Você precisa se inscrever agora nesse canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue crescendo. Não esqueça de atingir a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Porque somente os verdadeiros fãs entendem a importância de